E os colonos portugueses começaram escravizando os índios, porém a oposição dos religiosos dificultou essa prática. Os colonos partiram das suas colônias na África e trouxeram os negros para trabalharem nos engenhos de açúcar e na região Nordeste. Os escravos também trabalhavam em minas de ouro. E a partir da segunda metade do século XVIII é que eles começaram mesmo a trabalhar nas minas, né? O transporte dos africanos que vinham para o Brasil, eles eram feitos pelos navios negreiros, que saíam da África com mais ou menos 600 escravos, em média. Receando as possíveis revoltas, durante a viagem, os traficantes trancavam eles nos porões dos navios. Então, a viagem de Luanda, na África, até o Recife, durava geralmente uns 35 dias. Até a Bahia, uns 40 dias. E até o Rio de Janeiro, cerca de 2 meses, eles ficavam dentro desses navios em condições subhumanas. Sem a menor condição, a água era suja, havia pouca alimentação, havia um acúmulo de pessoas, se revezavam para dormir, e isso, o que acontecia? Acabava prejudicando a saúde desses escravos. E o que acontecia? Esses navios, eles eram chamados de tumbeiros, porque na verdade o mar acabava virando uma tumba para eles. Eram jogados ao mar esses escravos que faleciam. E não existe um número exato, mas calcula-se mais ou menos entre 1531 a 1855, ou seja, cerca de 4 milhões de africanos desembarcaram no Brasil. Aqui nós temos imagens dessa gravura inglesa de 1849. Então, nesse momento, um navio negreiro é interceptado por uma embarcação inglesa no Atlântico. E os negros escravizados, eles eram trazidos da África para a América, pelo Oceano Atlântico, nesses navios negreiros, conforme eu expliquei, que são denominados tumbeiros, como eles eram chamados. Aqui nós temos fotos do navio negreiro em 1882, feita por Marcos Ferrers, que é um acervo do Instituto Moreira Salles. Então são fotos reais que a gente percebe o quão era ruim para esses escravos, para essas pessoas viajarem dentro dessas condições, com falta de higiene, alimentação e acúmulo de pessoas. A rota desses navios, eles eram os que saíam de Guiné e de Moçambique, iam direto para Salvador. E o que saía de Angola ia para Recife, e alguns que saíam também de Angola ia para o Rio de Janeiro. Ao desembarcar, os africanos que conseguiam, claro, sobreviver a tudo isso, as duras travessias que tinha no Atlântico, quando chegavam no Brasil, eles eram expostos ao público para serem examinados como uma mercadoria. Então eles eram observados como se fosse realmente uma mercadoria, e eram observados quem tinha melhor dentição, maior número de músculos, quem eram os mais altos, os mais fortes. Eles eram avaliados nesse sentido. As mulheres, as que tinham eram mais prendadas, as que eram mais voluptuosas, no sentido para poder amamentar depois, então elas eram, o escravo era tratado mesmo como se fosse uma mercadoria. Bom, estarei falando agora sobre distinções entre os escravos, né? Havia pelo menos 4 tipos, onde eram os boçais, que eram escravos recém-chegados à África e mais baratos. Os ladinos, que já haviam aprendido a rotina de trabalho e era mais caro por causa disso. Negros do Eito trabalhavam nas lavouras em média de 40 horas por dia e viviam sob a fiscalização do feitor. O negro de ganho
realizavam trabalhos temporários nas cidades em troca de pagamento, que era revertido parcial ou totalmente aos seus donos. Já o dia a dia dos escravos. Então eles moravam em habitações coletivas. As senzalas eram cobertas de sapé e feitas de madeira e barro, que sempre se sem privacidade. Os escravos, eles começavam o trabalho ao raiar do dia e só paravam quando escurecia. Então, os escravos viviam e trabalhavam vigiados por capatazes e feitores. Quando fugiam, eram perseguidos pelos capitães do mato, que recebiam certa quantia por cada escravo que era capturado e devolvido ao seu dono. Já castigos físicos. Então, apesar de eles trabalharem de 14 a 16 horas diárias e realizarem todas as tarefas necessárias à existência e ao funcionamento do engenho, os escravos eram castigados por qualquer falta cometida. Então, os principais castigos sofridos pelos escravos que estão aqui no slide é o tronco, o bacalhau, que era um chicote feito de couro cru. Então, muitos escravos também eram presos no tronco, sendo açoitados por chicotes de bacalhau. E também algemas de ferro, que era uma bola de ferro amarrada aos seus pés. O viramundo, que era onde o escravo era preso pelos pés e pelas mãos. A gargalheira era um instrumento de suplício colocado em torno do pescoço do escravo que se queria punir. E demais outros também instrumentos de tortura. Aqui também temos algumas marcas de castigos nas imagens, onde ficava bem danificado. Já alguns anúncios de escravos, que nem o Correio Paulistano, que é escravo, tem os escravos fugitivos, ama de leite, precisa-se, Então, todos eles faziam anúncios para conseguir mais escravos. Também os escravos trabalhavam por meio de transportes, lavouras, construção, serviçais, comércios, engenhos, amas de leites e sapateiros. Todos esses trabalhos cabiam ao escravo. Devido ao excesso de trabalho, má alimentação, péssimas condições de higiene e castigos que sofriam, a vida útil desses escravos pode ser considerada como um aparelho eletrônico. Eles duravam em média 5 a 10 anos de trabalho só, depois disso sendo totalmente excluídos do trabalho e também das fazendas. Já os escravos domésticos, escolhidos entre os mais bonitos, dóceis, amáveis, recebiam roupas melhores, alimentação mais adequada e certos cuidados, por isso viviam mais tempo, duravam mais. As doenças trazidas pelos negreiros em navios eram a ruba, que é hoje conhecida como a frambesia ou piã, que é uma espécie de bactéria causada pela sífilis. É a mesma da sífilis, só que ela não é transmissível sexualmente. E também elas são agrupadas em formas de framboesas. A gente ainda vê um pouco isso aí na raça negra. O banzo, que na verdade é o cansaço, quando eles eram trazidos da África, decorrente do desterro, e às vezes podia levar à morte. O máculo, que consistia numa doença inflamatória do reto. Então eles perdiam a elasticidade do ânus, e isso tornava, às vezes, até fatal. E por vezes também tinham bichos de varejeiras também que tinha nessa região devido à precariedade da higiene. O gandu, que é uma doença tropical caracterizada pela forma de tumores ósseos, então ficavam completamente debilitados a estrutura óssea desses escravos. A frialdite ou hipermia intertropical, que é popularmente conhecida pra gente como amarelão. É um bicho de costa, ou zoonose, que é a infecção pelo verme da Guiné. O aitrum, que é causado assim como um decepamento espontâneo dos dedos dos pés. Eles caíam os dedos dos pés por essa doença. O alastrim,
agente é conhecido como uma forma atenuada da varíola. Filárias, que por meio de picada do mosquito foi trazido dos navios negreiros, os nossos conhecidos pernilongos, que eles causavam inflamação nos vasos e eles levavam à morte mesmo, e era transmitido de pessoa para pessoa devido à picada do mosquito do pernilongo. E também é uma das causadoras da doença conhecida hoje em dia como elefantíase. A anemia falciforme, que ela é hereditária, ela passa de pai para filho, e ela é mais comum na raça negra, podendo também ser mais branda nas pessoas, passada para as pessoas brancas ou pardas, que têm essa miscigenação de raças. Aí a gente vai falar da resistência e revolta dos escravos, né? Que as principais formas de resistência eram empreendiam em fuga para os quilombos, eles adoeciam, a forma mais branda da doença deles era o banzo, então eles adoeciam muito. O suicídio, muitos se matavam devido à precariedade que eles eram postos. As mulheres eles provocavam abortos para não ter os filhos vivendo em cesalas. Eles também assassinavam, né, os feitores, os patrões, os capitães do mato, colocavam fogo também nos canaviais e quebravam máquinas de engenhos, os materiais que eles mesmos trabalhavam para poder não serem mais escravizados. A resistência e a revolta, que a gente tem um pouco de imagens de como era, muitos se revoltavam contra os próprios patrões. E os quilombos, que eram aldeias que ficavam escondidas nas matas, em lugares preferencialmente inacessíveis, como altos de montanhas e grutas. E era onde estavam os escravos e reuniam e conseguiam levar uma vida mais livre. A maior parte dos quilombos era organizada no norte, que fica Sergipe, Alagoas e a Bahia, que era onde tinha a maior incidência de escravos. Os habitantes dos quilombos eram chamados de quilombas. Dentre os quilombos mais conhecidos, destacam-se o da Serra da Bahia, que é essa imagem que nós temos ali, que é atual, que fica situada na região de Alagoas e Pernambuco. Eram cerca de 10 quilombos, unidos sob o nome de Palmares, que resistiam durante quase todo o século XVII aos ataques do governo e dos senhores de escravos. Palmares chegou a ter de 20 a 30 mil habitantes e o seu líder mais importante foi o Zumbi. Cultivavam milho, cana-de-açúcar, mandioca, realizavam um comércio com povoados mais próximos. A prosperidade e a capacidade de organização desse imenso quilombo representavam uma séria ameaça para a ordem das escravaturas vigentes. Não por acaso, vários governos se controlavam na região organizando expedições que tinham por objetivo estabelecer e reconstruir e destruir definitivamente os palmares. Contudo, os quilombas resistiram de maneira eficaz ao longo de 80 anos, conseguindo derrotar 30 expedições militares. Em 1962, os senhores de engenho, juntamente com o governo, contrataram Domingos Jorge Velho, um bandeirante paulista, para atacar e destruir o quilombo. Os quilombos resistiram bravamente, mas diante de 6 mil homens foram derrotados. Zumbi conseguiu fugir, mas foi morto em 1695, que cortaram-lhe a cabeça e ela foi exposta em praça pública na cidade do Recife. Cultura. Os africanos, eles contribuíram muito para a cultura brasileira, com dança, música, religião, culinária e idioma, né? E essa influência se faz notar em grande parte do país. Em certos estados, como a Bahia, Maranhão, Pernambuco, Alagoas, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul, a cultura afro-brasileira é particularmente destacada em virtude da migração dos escravos. Os negros africanos partiam de diferentes portos da África, por isso haviam vários grupos com línguas e religiões diferentes.
A prática das religiões africanas eram extremamente proibidas no Brasil, eram consideradas bruxaria. A Igreja Católica fazia questão de pregar apenas o culto cristão. Por isso, os escravos cultuavam suas divindades secretamente, identificando suas divindades com nomes de santos católicos. Na religião candomblé, que é um culto dos orixás, praticado atualmente em todo o território brasileiro. E a cerimônia ela é realizada com batuque de atabaques, cantos e oruba. E tem também a Umbanda, que é uma religião sincrética, que incorpora práticas de candomblé, catolicismo e espiritismo. E considera-se que o universo está povoado por entidades que se comunicavam através de um médium, que o espírito era o guia, né? Que apresenta como pombagira, candomblé, preto velho. Também nós temos as danças, né, como cultura afro-brasileira. E as danças que ainda são praticadas no Brasil, nós temos o Ijexá, que é uma dança de culto aos orixás. Temos a capoeira, que era, na verdade, uma luta na época dos escravos. E eles disfarçaram como dança, porque os senhores dos escravos não permitiam que eles adotassem nenhum tipo de luta, né, nos seus terreiros ou senzalas. Então eles tiveram que disfarçar a capoeira como uma dança que prevalece hoje, né, dessa maneira. Nós temos também um pouco de roda, que faz parte do pagode, zambê, de usina, mais tradicional na região Nordeste e Norte. As congadas, o jongo, que é o avô do samba, que foi através do jongo que surgiu o samba carioca. Nós temos também a adaptação do jongo para o nosso samba hoje, né? E aí tem diversos ritmos de samba. Na culinária, né, é uma vasta, né, bem grande, de comidas deliciosas, tragas pelos escravos, né, e adaptadas aqui também no Brasil, tanto adaptadas na culinária indígena como na portuguesa também. Os principais pratos, né, e com muito uso do azeite de dendê, né, o abará, que é um bolinho feito de massa de feijão, o acaçá, que é feito de milho. Nós temos a bebida aluá, que é uma bebida de abacaxi fermentada com rapadura ou açúcar. É mais usada em festas populares, né, de origem africana e culto aos orixás. O quibele, que nada mais é da abóbora com carne seca, né, que é o carne de sol ou charque, né. O acarajé, que eu acho que todo mundo já experimentou e conhece. Munguzá, que é a canjica, o vatapá e o caruru. As campanhas abolicionistas, né, a libertação dos escravos se deve ao início das campanhas abolicionistas, né, e uma delas no início foi em 1850, que foi decretada a Lei Eusébio de Queiroz. Né. Essa lei, ela proibia a vinda dos escravos, né, o transporte deles, o tráfico dos escravos através dos navios negreiros. Então, essa lei proibiu totalmente esse tráfico negreiro, né, sob ameaças da Inglaterra, né, deles tomarem o Brasil, enfim, fazerem algo contra este tráfico. Em 1871 foi a Lei Visconde do Rio Branco. Essa lei é a Lei do Ventre Livre. Ela estabelece que a partir de 1871 todos os escravos nascidos a partir de ali fossem livres. 1879 foi lançado, né, oficialmente a campanha da abolição da escravatura por Joaquim Nabuco, José do Patrocínio e Jerônimo Sodré, que foi um dos principais defensores da abolição. Em 1885 promulgou a Lei dos Sexagenários, ou a Lei Saraiva de Cotegipe, né, que estabeleceu que ao completar 65 anos, os escravos estariam em liberdade. Essa lei ela não foi muito bem recebida, porque eram poucos os escravos que chegariam a alcançar essa idade, né, e foi uma briga de 3 anos aí, até 13 de maio de 1888, onde foi, então, aprovada a Lei Áurea pela princesa Isabel.
né? Então nós temos aqui a carta da Lei Áurea e a transcrição desta carta, onde ela diz que a partir desta data, 13 de maio de 1888, então fica terminantemente extinta a escravidão no Brasil. O Dia da Consciência Negra, nós falamos de uma pessoa chamada Zumbi. Zumbi quem foi? Foi o líder negro, né? Foi o líder que fez com que os escravos fossem acolhidos nos quilombos, né? E ele lutou bravamente pela abolição, né? Pela liberdade desses escravos. Então ele foi um herói negro e de muita importância na libertação, né, dos escravos. Ele resistiu aí nos quilombos, né, junto com outros escravos por duras batalhas, né? Porém foi citado aqui que Domingos Jorge Velho, né, que foi um bandeirante, ele era conhecido por suas crueldades e apelidado por Diabo Velho. Acho que aqui a gente já ouviu também a frase de nossos avós dizendo: essa pessoa, quando falava de alguém muito má, falava os avós, essa pessoa está com o Diabo Velho no corpo. Era justamente referência a Domingos Jorge Velho, né, que ele era muito cruel com os escravos. E numa dessas emboscadas desse Bandeirantes, então o Zumbi foi capturado e foi morto, né, e a sua cabeça então foi exposta em praça pública. E o Dia da Consciência Negra é em memória de Zumbi, que permanece viva como símbolo, né, da resistência negra à violência da escravidão. O dia de sua morte, 20 de novembro, é lembrado como o dia, né, da consciência negra, e do passado ao presente, a luta continua dos movimentos negros e tem lhes propiciado algumas conquistas sociais, né? E citamos o reconhecimento do direito dos descendentes de quilombolas às terras dos antigos quilombos e a definição do racismo como um crime inafiançável e imprescritível, né, com punição penal, que é a Lei K.O. 7.716 de 1989. E a Lei 10.639, ela foi lançada em 9 de janeiro de 2003, decretada pelo presidente em época, Luiz Inácio Lula da Silva, que torna obrigatório o ensino da cultura e história afro-brasileira nas escolas e tem como os objetivos o combate ao racismo e à discriminação. E dentro dessa mesma lei, o calendário escolar incluiu o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. E a gente termina com uma frase, né, dizendo que existe uma história do povo negro sem o Brasil, mas não existe uma história do Brasil sem o povo negro. Nesse momento, eu quero agradecer a brilhante apresentação do grupo de alunos e aproveitar para homenagear cada um deles. A Regiane, eu vou oferecer um pequeno mimo. Muito obrigada pela sua contribuição e dedicação na elaboração desse trabalho. Eu quero agradecer também a Sandra. Muito obrigada pela sua contribuição e apresentação. Eu também quero agradecer a Flávia. Muito obrigada. Oi. Quero agradecer a Shirley. Muito obrigada. E quero agradecer também ao Michael. Muito obrigada, Michael. Eu quero também, nesse momento, apresentar a presidente do Conselho Municipal da População Negra e agradecer a presença da Mãe Rosa. Muito obrigada por prestigiar o evento, estar presente conosco. E quero também citar a presença do pai Danilo também como integrante, sempre muito presente e atuante junto ao Conselho Municipal da População Negra. Pai Danilo, por gentileza, se apresente aqui. E também a Rosa, que está sempre presente e atuante nos eventos e defendendo a causa da população negra. Muito obrigada. Saúde, queremos dizer que nós estamos comprometendo a sempre fazer uma ação de saúde à população negra, lembrando que essa é uma das nossas prioridades nas políticas de saúde pública do nosso município. Eu é que fico agradecido. Isso aqui era um sonho que há 4 anos atrás nós idealizamos através do Conselho de Comunidade Negras. Está aqui hoje o meu Itapuã realmente lotado, falando de saúde da população negra, falando da história do negro no município de Mongaguá.
tendo dia 20 de novembro agora como feriado municipal, sancionado pelo prefeito, para mim é realmente emocionante e faz com que eu acredite que eu viva num município onde se respeita a diversidade, onde se respeita todas as etnias, independente de credo, cor ou raça. E eu que agradeço a esse brilhante trabalho da Diretoria de Saúde. Nesse momento, eu gostaria de agradecer a presença dos alunos da Escola Biotech.